Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Mônica, para quem não me conhece. Eu sou artesã e responsável aqui pela Lemon Crochê. E antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, para vocês acompanharem os vídeos que a gente faz aqui com essas dicas de crochê bem interessantes, ok? Então, já clica aqui no inscrever-se, clica no sininho para vocês receberem notificações toda vez que eu postar um vídeo novo, que normalmente isso acontece uma vez por semana. E também, para quem não me segue ainda lá no Instagram, segue aqui, @le.mon.crochê, minha página lá no Instagram, onde eu posto constantemente as peças que eu faço, algumas encomendas que eu envio, os lançamentos, as novidades e algumas informações úteis. Também vou ficar bem feliz se vocês me seguirem lá e interagirem comigo. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre este porta-óculos super prático e bem delicadinho para poder colocar numa clutch, numa bolsa. E ele é meio acolchoado, então não tem risco de quebrar o óculos, tá? Ele é todo feito em fio de 2 milímetros, eu vou usar fio de poliéster 2 milímetros, com forrinho. Então, já vou passar aqui para vocês a descrição do material. E fica super bonitinho para dar de presente, lembrancinha de Natal, enfim, um mimo quando vai na casa de um amigo. Dá para colocar óculos de sol também, se vocês quiserem adaptar o tamanho. Este cabe. Tem alguns menorzinhos que é só para óculos de leitura, mas isso vai ser de acordo com a necessidade de vocês, tá ok? Então, para esse porta-óculos eu vou usar fio de 2 milímetros de poliéster. Esse daqui é lá da Vanessa Maio. Eu vou usar hoje um verde floresta, que é um tom de verde um pouquinho mais vivo. Esse aqui é o musgo, o cru e o pink. Uma agulha 3 milímetros, isqueiro para a gente poder arrematar, a tesoura, a agulha de tapeceiro para a gente juntar a peça. Vocês vão ver durante o vídeo como é que faz isso. Um pedacinho de retalho, qualquer pedacinho que caiba nessa faixinha comprida, que vocês vão ver o tamanho que a gente vai passar durante o vídeo, pra gente fazer o forrinho dele enquanto ela estiver aberta. Linha de costura, agulha de costura, me perdoe, e linha de costura, pra gente poder costurar o forro. Tá ok? Então, é um material simples. Quem tiver tagzinha do ateliê, coloquem a tag, eu acho bem importante para vocês reforçarem a marca de vocês. E é isso. Então, agora vamos fazer o porta-óculos, que ele é rápido de fazer e muito gostoso. Fica uma peça linda. Bom, então, pra gente começar, a gente vai fazer... ele é todo feito em ponto baixo, carreira de vai e vem, sem segredo nenhum. Para o porta-óculos ficar deste tamanho daqui, vamos medir o que a gente tem aqui. Esse porta-óculos ficou com 17 centímetros e meio de comprimento e na largura 9 centímetros. Para chegar a essa medida, a gente vai fazer 72 carreiras de ponto baixo vai e vem. E vamos usar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... A gente vai fazer 16, uma correntinha com 16 pontos, que a gente vai usar um de subida, então fazer 15 pontos vai e vem por 72 carreiras, tá? Então, vamos começar. Começamos com o nosso nozinho inicial. Para quem não lembra, a gente só segura a agulha assim, para formar aquele ezinho. E segura aqui, a gente fecha já o nozinho inicial. E agora... nós vamos fazer a correntinha com 16 pontinhos. Fizemos 16 correntinhas. Agora, a gente vai subir, né? Pra poder fazer agora a carreira de vai e vem. E sempre pegando aqui nessas alcinhas, deixa eu aproximar aqui. Nessas alcinhas aqui de trás, pra gente ter um acabamento melhor, tá? Em vez de pegar na correntinha aqui da frente, a gente pegar nessa alcinha aqui de trás. Fazendo pontos baixos. Eu não pego nessa primeira, que esse aqui é o pontinho de subida. Vou pegar nesta segunda alcinha daqui. Então, eu introduzo minha agulha e faço ponto baixinho. Puxo a linha que vem do novelo. Fico com essas duas laçadas e fecho.
E assim eu vou fazendo por 15 pontos. Então, 5, 6, 15. Então, eu já tenho aqui minha primeira carreira de ponto baixo feita e nós vamos subir 72 carreiras. Então, para subir a carreirinha, como é que eu faço? Eu já fiz meu último ponto aqui, eu faço uma correntinha de subida, viro a minha peça e continuo tecendo 15 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu introduzo minha agulha aqui não, que aqui é o pontinho de subida, aqui nesse primeiro ponto. Nas duas alcinhas do ponto de baixo, fico com duas laçadas, fecho. Introduzo no ponto de base, nas duas alcinhas dele, fecho. E faço de novo aqui 15 vezes isso. E então, esse aqui é um pontinho, esse último Vzinho. Introduz aqui, puxa a linha e fecha. Fiz o último ponto, faço uma correntinha de subida e viro o meu trabalho. Já tô com duas carreiras. E começo tudo de novo. A gente vai fazer isso por 72 vezes. Vamos fazer mais uma vez juntos, então, ó. Eu tô com a minha laçada aqui na agulha. Esse daqui é o pontinho de subida, eu vou introduzir nesse primeiro ponto de base. Na dúvida, gente, contem sempre 15 pontos nesse caso daqui. Introduzo, puxo, fecho. Introduzo, puxo e fecho. E assim a gente vai fazer por 15 vezes. São 3, 4, 14 e o último pontinho, 15. Correntinha de subida, para subir a carreira, viro o meu trabalho. E assim nós vamos fazendo até a gente completar 72 carreiras de ponto baixo, e cada carreira com 15 pontos baixos, tá? Um pontinho para cada ponto de base sempre, para que a peça se mantenha retangular. Ok? Então, eu vou continuar tecendo a minha peça, eu já fiz aqui 4 carreiras, nós vamos fazer 72 carreiras e volto já com vocês com a minha peça toda fechadinha nas 72 carreiras. Bom, gente, já fiz as minhas 72 carreiras, na verdade, até troquei de linha, porque outro fio acabou não dando, eu tinha um restinho, achei que fosse dar e não deu, então já troquei meu fio, mas fiz as 72 carreiras com 15 pontos baixos cada carreira, né? Carreira de vai e vem, por 72 vezes. Então, agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou arrematar esses fios do início e do final aqui da minha carreira, a gente vai arrematar como a gente arremata sempre os nossos trabalhos, né? Passando aqui com cuidado por entre os pontos esse fiozinho daqui, queimando a pontinha e queimando a pontinha para colar. Então, ele vai ficar pro lado de dentro, forrado. Lógico que eu acho que todo cuidado é importante, mas não precisa ser nada muito discreto, porque vai ficar para dentro com o forro em cima ainda. Então, assim já tá bom. Passei aqui por dentro de alguns pontinhos, que já é suficiente. Vamos queimar a pontinha. E aqui desse lado a mesma coisa. Pontinhas arrematadas. O avesso tá aqui, arrematei aqui e aqui. Vou colocar minha peça do avesso, né, virada pra cima, avesso. E eu peguei aqui um retalhinho que eu tinha e costurei de acordo com o tamanho da minha peça, tá?
um pouquinho menor, porque quando a gente dobra, ele vem um pouco pra frente. Então, um pouquinho menor, uma carreirinha menor para cada lado, de cada lado. Tá? E a gente agora vai fazer costura aqui, manual. Se quiser passar na máquina, pode. A minha preocupação é de como o crochê, ele é flexível e o tecido é rígido, se por algum motivo puxar o crochê, soltar a costura, tá? Arrebentar o ponto da costura. Então, eu prefiro fazer isso manualmente, pegando só os pontinhos aqui de dentro. Para isso, eu vou usar uma linha verde, não precisa ser exatamente do mesmo tom, porque, como eu disse, vai ficar para dentro e é uma costurinha bem na pontinha, só para poder prender o tecido no crochê. Agora, a parte da costura, vocês façam como vocês se sentirem mais confortáveis. Eu gosto de trabalhar com linha longa, porque eu não gosto de ficar trocando muitas vezes a linha. E começo. Então, eu só vou alinhar aqui na minha carreirinha, para não ficar torto. Vou passar aqui por dentro, para o nozinho ficar bem escondidinho. Opa, até passou. E vou fazer pontinhos, vou pegar aqui a pontinha do meu crochê e a pontinha do meu tecido. A pontinha do meu crochê e a pontinha do tecido. Não tô deixando passar aqui pro lado de trás, tá? Na verdade, é o lado da frente. Os pontinhos ficam quase invisíveis. Que também não é necessário, como eu disse, vai ficar pro lado de dentro, ele é totalmente fechado, então você não consegue abrir nem para ver o detalhe da costura. Mas é hábito, então façam como vocês acharem mais confortável para vocês, desde que o forro fique todo preso e fique retinho. Então, eu vou costurando assim, ó, pontinho simples. Eu já saiu aqui na pontinha do meu tecido, eu pego aqui uma pontinha do crochê, ó, uma pontinha do meu crochê e uma pontinha do meu tecido. E passo tudo. Gente, eu não sou profissional em costura, tá? Eu tô usando o bom senso para costurar e ficar uma peça com acabamento bom. Mas aqui não é uma costura profissional, isso aqui é um alinhavo, assim, bem, é uma costura bem, pontinho bem básico, para realmente prender o tecido no crochê. Então, a gente continua fazendo essa costurinha. E nós vamos fazer isso por volta de toda a peça, tá? Os quatro lados aqui desse retângulo, a gente vai fazer essa costurinha. Notem que aqui parece que ficou mais curto, mas quando a gente dobrar a nossa peça para formar o crochê, ó, só em dobrar esse pedacinho daqui, ó, em fazer assim. E aqui tá certinho. Mas só em fazer assim, nosso forrinho já desceu. E quando a gente fizer assim, ele vai descer mais ainda. Por isso que eu sempre começo de um desses lados, né, de uma dessas laterais, não da maior e sim da menor, rente a primeira carreira e deixo sempre um pouquinho menor aqui embaixo. Porque eu sei que quando a gente dobrar, esse tecido vai descer um pouco e vai ficar no tamanho que a gente precisa. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou acabar de costurar essas 4 laterais e volto com vocês com ele costurado, abertinho, para vocês verem como ficou e a gente fechar essa peça juntos. Então, tá aqui, pessoal, já costurei meu forrinho, costurinha à mão, ó, quase não aparece, ficou bem delicado os pontinhos aqui. Então, já fiz essa costurinha aqui, um alinhavo bem delicado. Você pode ver que ele parecia menorzinho, até fica um pouco repuxado, porque a gente tem que dobrar, senão enruga muito por dentro. Então,
vai costurando, começa sempre por uma face dessa menor daqui e vai esticando bem, costurando, já vai dobrando para o tecido chegar à outra ponta de forma uniforme, tá? Então, a gente vai dobrar 4. Na verdade, também fica a seu critério, né? Vocês podem escolher como. Eu acho que esse tamanho ficou ideal até para tirar e colocar o óculos. Então, a gente vai dobrar, ajustar com a mão. Deixa eu aproximar aqui. Então, a gente vai dobrar, ajustar aqui com a mão, para agora começar a costurar aqui em volta do porta-óculos. Vocês podem também costurar com uma outra cor de linha, alguma cor que combine com o forro que vocês escolheram, que fica bonito também e que contraste com essa linha daqui. Eu vou fazer com a mesma cor, tá? E aqui também vai ser uma costura simples. Não sei se vocês perceberam que a gente não fez pontos baixos. Quando a gente acabou de fazer a faixinha, nós não rodeamos a peça de ponto baixo. Não tem necessidade para ela não ficar muito grosseira. Porque agora a gente vai fazer esse acabamentinho aqui do lado pra colocar, pra fechar e a gente poder colocar o óculos, ó. Tá vendo? Agora a gente vai fechar essas laterais daqui. E depois colocar uma tagzinha. Então, agora a gente vai pegar uma agulha de tapeceiro, vamos aproximar de novo aqui a imagem. Pegar uma agulha de tapeceiro. Já passei meu fio, o mesmo fio que eu usei aqui pela agulha. E a gente vai começar a costura também simples. Eu vou começar por aqui. Então, a gente ajusta bem. E vai passando aqui de pontinho em pontinho. Então, passou o primeiro, a gente traz aqui a linha até o final. Segura para não escapar. E eu não gosto de ficar passando um em cima do outro, eu prefiro fazer lado a lado. Então, minha linha saiu aqui, eu já vou introduzir aqui. Pra continuar fechando, tá? Eu não vou passar por cima, mas isso é gosto. Eu gosto de fazer lado a lado. Aí, saiu aqui desse lado, eu venho aqui. E passo pra esse lado daqui. Lembrando sempre, gente, que... Como é que a gente conta os pontos? Este vão daqui é uma carreira, essa parte alta aqui é outra carreira, uma carreira, outra carreira. Então, na hora da gente costurar aqui, procura seguir mais ou menos, ó, eu acabei de passar minha linha exatamente aqui nesse vãozinho, que é uma fileirinha, uma carreira. Agora, eu vou passar em algum lugar próximo a esse pontinho daqui, que é a outra carreira. Então, a minha linha saiu aqui desse lado, minha linha saiu aqui desse lado, eu vou introduzir a minha agulha desse lado pro outro. Então, vou colocar aqui, aqui, e vou passar pro outro lado. Saiu do outro lado, eu volto aqui, ó, a gente acabou de fazer por aqui, aproximadamente aqui nessa saliência aqui desses pontinhos, nessas laçadinhas daqui. Então, saiu aqui desse lado, eu venho aqui pro outro lado, pego um pontinho, pego o outro, saí aqui nessa depressão, que é uma outra carreira de pontos. E assim eu vou fazendo por toda a minha peça pra gente fechar. Então, esse lado daqui eu vou continuar. Até aqui com vocês pra gente fechar juntas. E aí, eu vou fazendo sozinha até chegar aqui e a gente vê como é que passa pra esse lado daqui. Então, vamos lá. Então, eu saí aqui desse lado. Eu já venho aqui pro outro lado, pego um fiozinho, pego outro fiozinho, trago o meu fio aqui pra frente. Agora, venho aqui pra esse lado, pego um fio de um lado, um fio de outro, levo lá pra trás.
Já cheguei aqui na pontinha, trago pra cá. Agora que eu já cheguei aqui, eu junto o máximo que eu puder, sem sobrepor, tá? Então, a gente só junta, sem sobrepor, a gente junta bem a peça. E agora, como eu saí desse lado, eu vou começar deste lado daqui. Então, eu já venho pra cá. Aqui, procura pegar 2 laçadinhas pra não ficar muito vulnerável, tá? E atrás também, e passo pra cá. Nessa junção, eu faço mais pontos. Apesar de ficar bem firme, mas eu faço mais pontos. E aqui sim eu passo por cima, até para dar um detalhezinho. Então, aqui eu faço mais pontos. Já fechei como eu vinha fechando desde aqui. E agora, eu volto de novo pro mesmo ponto. Faço a última laçada, que é o último fechamento. Aqui dessa junção. E eu continuo, então, agora que eu já fiz dei essa reforçada aqui na junção, agora eu vou continuar costurando como eu já vinha costurando. Então, saiu desse lado, volto aqui pra frente pelo lado oposto. Volto pra trás. E assim eu vou fazendo até a gente chegar aqui. E aí, chegando aqui, eu chamo vocês de volta pra vocês verem como é que eu passo sem cortar o fio daqui pra cá, tá? Pronto. Chegamos aqui no final. Agora, em vez de cortar fio, arrematar, o que que eu faço? Eu não tenho um forrinho aqui dentro? Então, eu vou passar o meu fio por dentro do crochê, por baixo do pano. Aqui pelo meio do crochê, só que aqui por debaixo do forro, então não vai ficar nenhum fio aqui por fora. Aí evita de ficar fazendo muito arremate. Então, eu vou deixar ele bem retinho. Então, aqui eu tenho essa minha carreirinha aqui embaixo. Eu vou deixar ela bem retinha para a peça não ficar torta e não sair no lugar errado. E vou colocar a minha agulha aqui dentro. Aí, eu tiro um pouquinho aqui, só para não ficar, senão fica muito longo para alcançar o fio, para alcançar o outro lado. Volto a colocar ela aqui dentro pelo mesmo lugar, para não sobrepor nenhum ponto. E saio aqui desse lado. Vocês vão ver que eu passei o fio por baixo do meu forro, tá? Ó, minha agulha saiu aqui. E agora, eu costuro exatamente da mesma maneira desse outro lado pra gente fechar a nossa peça. E como é que eu começo aqui? Eu já passo, saiu aqui no meio da peça, já passo ela aqui pro outro lado. Passar ela por aqui. E continuo, então, a tecer como eu tava fazendo, lado a lado. Pontinho do lado de ponto. Pra gente ir fechando essa peça daqui. Então, quando eu chegar aqui de novo na junção dessas 2 pontinhas aqui, eu volto com vocês. Bom, então, já cheguei aqui na junção das 2 pontinhas. Meu fio saiu desse lado, vou continuar a costura levando pro outro lado, aqui vou pegar um pouquinho mais grosso, não só um fio, ó, mas eu peguei um ponto inteiro. E passei pro outro lado.
Mantenho o que eu tava fazendo, de pegar de novo o outro lado, trazer pra cá, de trás pra frente. E agora eu vou dar uma cruzada aqui no fio pra ficar mais forte. Então, eu volto aqui pra esse lado, pegando mais pontos. Cruzo por cima e passo pro outro lado. Cruzo por cima, volto pra cá. E aí, eu vou continuar a costura lado a lado, exatamente como eu fiz em toda a peça, aqui pra gente finalizar esse pedacinho que falta fechar. Então, bora lá. Pronto, já costuramos os dois lados, a pecinha já tá fechada. Fica bem reforçadinha. Agora, como é que eu faço pra poder arrematar isso aqui sem aparecer? Eu vou passar esse fio aqui pra dentro. Ó. Vou cortar. A gente pode até trazer ele um pouquinho mais pra baixo, pra passar entre alguns outros pontos. E deixar esse acabamento mais reforçado. Já passamos, agora a gente corta. Queima a pontinha pra colar. E está prontíssimo o nosso porta-óculos. Agora, só falta colocar a tagzinha, colocar assim, mas aí não dá pra costurar de uma ponta a outra pra gente não impedir a entrada do óculos. Mas pode colocar costurando esse pedaço aqui e este pedaço apenas aqui atrás. Também é possível fazer isso. Eu acho que fica bem charmoso colocar ele aqui, ó. Exatamente como eu fiz nessa daqui. Então, vou colocar a tagzinha, já volto com vocês pra gente finalizar esse vídeo. E o nosso porta-óculos já está pronto. Muito rápido de fazer, prático, é um presente lindo. Então, uma lembrança, até mesmo que se vocês quiserem fazer um mimo para alguma cliente de vocês que compre uma quantidade maior de peças e queira mandar um porta-óculos de brinde, fica muito bacana. Então, ele, se você pegar um óculos maior de sol, também cabe aqui. Se for um tamanho específico por encomenda da cliente, dá para fazer maior se for um super óculos de sol. Mas olha que graça. Ocupa pouquíssimo espaço na bolsa. E é super exclusivo, assim, pode fazer em conjunto com uma bolsa. Dá para criar bastante aqui em cima disso, tá bom? E a adaptação é aquilo que eu falei. Tanto na largura quanto no comprimento, você aumentar o número de pontos da carreira inicial e fazer mais carreiras para a caixinha ficar maior. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar joinha aqui no vídeo, que nem eu falei, se vocês não se inscreveram, se inscrevam, mandem sugestões, comentários, assim vocês me ajudam a deixar o canal mais relevante com conteúdo legal. Não esqueçam de me seguir no Instagram também, conforme eu falei, lá no @le.mon.crochê. A comunidade lá tá crescendo bastante e eu tô bem feliz por isso. Então, continuem me acompanhando para vocês saberem de tudo que vem por aí até o final do ano. Ok? Bom, é isso. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.